Alimentos e bebidas açucaradas não são só os óbvios que você imagina. Não é só refrigerante e balinha e brigadeiro. A OMS, ela soltou uma nova diretriz agora em outubro de 2023 e ela definiu um tópico para falar só sobre isso. Por quê? Porque esses alimentos açucarados, eles estão sendo cada vez mais consumidos pelo mundo, inclusive aqui no nosso país. Por quê? Porque a palatabilidade deles são muito altas. Então, assim, a facilidade de ser agradável às crianças é muito grande. Mas aí você se pergunta, cada vez mais as mães estudam, as famílias querem saber o que faz bem e o que faz mal. Então, por que que esses alimentos estão sendo cada vez mais consumidos? Porque muitas vezes há erros. E é aqui, nesse vídeo, que eu vou mostrar para vocês que às vezes a gente acha que está acertando, mas não é bem assim. Então, existem coisas óbvias, que são os alimentos adicionados de açúcar, que são fáceis de saber que eles não fazem bem. E aí a família tem uma escolha, ela pode oferecer, mas é a escolha sabendo dos riscos, dos benefícios de cada um deles. O ideal é que a criança não tenha contato com o açúcar até 2 anos. E por que isso? Quando a gente ouve uma primeira vez, nem parece tão difícil. Mas quando a gente tem um filho, a gente vê que de 1 a 2 anos é um período muito difícil de se manter a criança longe do açúcar. A pressão familiar torna-se muito forte na cabeça daquela mãe, daquele pai. Tadinho, ele não pode nem experimentar, relativamente respeitado. Mas depois, entre 1 e 2 anos, é muito difícil manter. Aqui está ainda a parte óbvia. Eu ia falar a parte fácil, mas não é fácil, né? Só quem é mãe e já passou pela pressão sabe que manter um filho sem açúcar até os 2 anos é uma tarefa árdua. Mas é a parte óbvia. E aonde estão as outras partes que não são óbvias? E é ali que esse tópico da diretriz fala um pouco mais. Eles falam sobre os adoçantes sem açúcar. Isso também não é bom. E por que não? Porque há um vício de paladar. Você vai treinando o seu filho para gostar de doce. Lembra, o teu filho, quando ele nasce, até os 2 anos, ele é uma página em branco, um livro pronto a se escrever. Então, a repetição dos fatores vai ser o normal para eles. Se ele tem muito contato com o adocicado, mesmo não sendo o açúcar, ele vai encarando aquilo como normal e ele vai trazendo uma predileção maior para aquilo. Outro ponto. Frutas batidas, como suco. O suco é dito, e a gente já sabe há alguns anos, mas eles reforçam que a gente tem que lembrar que os sucos têm um índice glicêmico alto. O que isso quer dizer? De uma forma simples. Imagina quantas laranjas se precisa para fazer um copo de suco. Talvez 3, 4. Tem o açúcar. Toda fruta tem açúcar, frutose. Quanto de açúcar tem num copo de suco? A frutose de 3, 4 laranjas. Você, e principalmente o seu bebê, conseguiria comer 3, 4 laranjas? Não. Então, a ingestão da frutose, mesmo que algo natural, ela tem que ser medida, não tem que ser burlada. Então, ali há um incentivo muito forte para o consumo das frutas in natura e não em suco e não processada. Uma outra coisa que também acontece é o iogurte batido com fruta. A gente perde um pouco do controle do índice glicêmico. Então, aqui vem alguns erros que a gente tem pensando que está acertando. Exemplo, iogurte. Eu não quero dar bebidas e nem alimentos açucarados para o meu filho de 1 ano.
Eu não vou dar um Danone. Eu falei uma marca aqui, mas é que já virou um senso cultural aqui no Brasil que Danone é iogurte. Não, eu não vou dar então, porque ele tem açúcar. Ótimo. Eu vou pegar um iogurte natural e vou bater com uma fruta. Cuidado, dali pode vir um erro. A quantidade de fruta usada pode elevar em muito o índice glicêmico daquele iogurte. Então, às vezes, é muito mais válido você usar o pedaço da fruta pequenininha no meio do iogurte, porque vai menos quantidade do que bater. O suco, que é o que eu falei, até 1 ano de idade, o ideal é que a criança não tome suco e depois de 1 ano de idade, de 1 a 2 anos, que seja cuidado a quantidade. O ideal é que fique aí no máximo em 100 ml por dia, mesmo sendo um suco de fruta natural e sem açúcar. E também os estudos mostram ali, eles mostraram naquela diretriz que a mudança de sabor do leite pode ocasionar a obesidade posterior. Então eles falam sobre um estudo que crianças que tomam leite com adição de algo, sabor, açúcar, chocolatados e etc. Ou às vezes aqueles suplementos alimentares que fazem bem. Até 2 anos, uma criança que é ofertada esse tipo de leite, os estudos já mostram que o IMC dela aos 6 anos de idade é maior do que as crianças que não foram ofertadas assim. Então tomem muito cuidado no que a gente às vezes acha que está acertando e não está. Os suplementos alimentares, eles vêm num tópico separado. Aqui um tópico pequeno que eu já vou fazer uma emenda e falar sobre ele, que é para crianças que passam graves deficiências nutricionais, crianças carentes, e esses suplementos nutricionais, eles têm que ter um acompanhamento e eles são extremamente positivos. Ali eles mostram que uma criança em condições extremas, ofertada o suplemento, ele melhora o peso, a altura, até o perímetro cefálico. Então, existem suplementos e suplementos nutricionais. Esses são farinhas fortificadas, específicas para esse caso. Existem também outros suplementos, que aí o teu pediatra de confiança vale a pena você conversar caso o teu filho não esteja ganhando um peso adequado, vale a pena fazer uso. Mas não seria no leite, não seria com a mudança de sabor. Então, toda essa suplementação nutricional, ela tem que ser guiada por um profissional habilitado. Tirando esse ponto, que é um tópico específico da nova diretriz, que aqui eu já estou colocando junto, voltando para as bebidas e alimentos açucarados, cuidado. Até o que às vezes é natural tem um cuidado a mais. Todo exagero pode fazer mal. Então cuidem, porque não é só o óbvio às vezes que prejudica o teu filho. Não é só o refrigerante e o brigadeiro. Fora os sucos de caixinha que no fundo nem podem ser considerados sucos. Então tomem cuidado, leiam, se informem e principalmente eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a abrir um pouco a mente e entender que até 2 anos de idade a gente tem que ficar mais atenta aos detalhes, porque isso vai definir a vida dele mais para frente com 6 anos e até na idade adulta.